Olá, amigos da equipe Prof Trader. Esse é um canal criado por professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever o status futebol. Eu sou o professor André e irei trazer para vocês as melhores análises do Brasil, as análises da equipe Prof Trader. E para esta segundona, dia 13 de setembro, nós teremos Allsvenskan, que é a primeira divisão do Campeonato da Suécia, La Liga e Brasileirão Série A. Então, se você já gostou aí dos jogos, gosta do nosso conteúdo, clica no curtir, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí pra gente. Bom, nós estamos reformulando aí o nosso grupo VIP, então nós não estamos colocando mais os nossos contatos aqui por conta dessa reformulação, mas ontem no nosso grupo VIP batemos uma supermúltipla cotação 6. E a segunda supermúltipla, cotação 6, ficou faltando um golzinho do Ajax. O Ajax venceu por 2-0, a gente colocou mais 2,5, faltou um golzinho do Ajax, então seriam duas supermúltiplas de 6. Jacuipense contra Volta Redonda, Voltaço perdeu por 1-0, a gente foi menos 2,5. CRB contra Goiás, 0-1 para o Goiás, menos 2,5. Dallas contra São José, 1-1, menos 13,5. Cincinnati e Toronto, foi 2-0 para o Cincinnati, menos 3,5. E Houston contra Austin, 3-0, menos 3,5. Esse daí foi o único que não sobrou gol, né? Jacuipense e CRB sobraram 2 gols. Sobrou um gol em Dallas e Cincinnati e Houston deu certinho na conta, mas foi bem bacana a cotação 6. Vamos às análises dessa segunda-feira, então. Primeira dupla, 14 horas, Elfsborg contra Häcken, a gente vai de Elfsborg ou empate. E às 15 horas, Getafe contra Elche, menos 2,5, cotação de 1,95. Vamos lá, Elfsborg contra Häcken. O campeonato da Suécia é composto por 16 equipes. O Elfsborg é o quarto colocado contra um Häcken que é o 10º colocado. O Elfsborg vem numa campanha bem equilibrada. Apesar de estar em quarto, ele tem um jogo a menos do que o Malmo. Então, se ele vencer, ele vai a 36 pontos, ele ultrapassa o Malmo, vai à terceira posição. Lembrando que a terceira posição dá qualificado para a Liga Europa, para aquela conferência lá. Daria a pré-qualificação seria pré-Libertadores, então é a pré-conferência europeia, que seria a terceira divisão do campeonato da Champions, né? Você tem a Champions, depois você tem a Liga Europa e agora criaram essa conferência. Igual Libertadores, Sul-Americana, e daqui a pouco criam alguma aí só para ter mais jogos. Bom, o Elfsborg em 17 partidas tem 10 vitórias, 3 empates, apenas 4 derrotas. São 29 gols marcados, 15 gols sofridos, então faz praticamente o dobro de gols do que sofre. Uma campanha bem regular. Contra um Häcken aí, que em 17 partidas tem apenas 6 vitórias. Nas últimas 5 partidas, o Häcken tem 3 derrotas e 2 vitórias. O Elfsborg, a última derrota dele, tem algumas derrotas pela Liga Europa, tá? Por exemplo, contra o Feyenoord, que foi 5-0, mas aí já é outro campeonato, né? E o Feyenoord, depois ele venceu em casa por 3-1. A última derrota do Elfsborg pelo campeonato da Allsvenskan foi dia 20 de maio, justamente para o Malmo. Tudo bem que teve uma pausa ali em junho para julho, por conta do frio, né? Eles fizeram um campeonato um pouquinho diferente essa temporada, por conta do frio que estava lá. Mas é uma equipe que faz muito tempo que não perde, está muito tempo sem perder, invicta no campeonato da Allsvenskan, que é o campeonato que nós estamos avaliando. Então, por isso, Elfsborg ou empate. Getafe contra Elche são 2 partidas, são 2 equipes aí do campeonato espanhol. Falar a classificação agora é um pouco até injusto, né? Porque tem equipes que já disputaram jogos dessa rodada, eles não. Mas a ideia é o seguinte, o Getafe é o 19º com 3 derrotas em 3 jogos. Apenas 1 gol marcado, 4 gols sofridos. Perdeu de 1-0 para o Valência, perdeu de 1-0 para o Sevilla e fez gol em quem? No Barcelona na última rodada, mas perdeu por 2-1. Então,
Beleza. O Elche, nas 3 partidas, fez apenas 1 gol e tomou 2. Então, também é uma equipe que não está conseguindo desleixar o ataque, mas a defesa é uma defesa até equilibrada, né? Tomou 2 gols em 3 jogos, teve um empate em 0-0 com o Bilbao, perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid sempre under, né? Com o Simeone, sempre under. E teve um empate 1-1 com o Sevilla. Então, são 2 equipes que não estão empolgando ainda no Campeonato Espanhol, menos 2,5, cotação em 95 essa dupla. A outra dupla, teremos no Campeonato da Suécia, Midtjylland contra AIK, empate ou AIK, e às 20 horas, Sport contra Internacional, menos 2,5, 1,90. Midtjylland e AIK, vamos lá. O campeonato tem 16 equipes, como falamos na primeira dupla. O Midtjylland é apenas o 14º colocado, em 17 partidas são apenas 3 vitórias. Apesar que teve uma vitória na última rodada, que foi contra o Degesborg, que é o 13º. Então também tá ali, né? São 13 gols marcados em 17 jogos, então é um ataque pouco eficiente. 19 gols sofridos, não toma tantas goleadas, né? Mas faz poucos gols. O AIK é o 2º colocado, um jogo a menos que o Djurgården, então se vencer assume a liderança. São 11 vitórias, 3 empates, apenas 3 derrotas, 25 vitórias consecutivas. Acho que vai mais, deixa eu dar uma olhada aqui. São 5 vitórias consecutivas pela Liga, mais uma vitória aqui pela Copa, mas aí não conta. Se nós pegarmos os últimos 8 jogos pela Liga, são 7 vitórias, 1 empate. Então, é um time que está numa fase muito boa contra um Midtjylland aí, que das últimas 4 partidas fora de casa pelo campeonato sueco, sendo que as últimas que teve a pausa, né? Teve um empate dia 17 de maio, depois 11 de julho, 24 de julho, 15 de agosto, são 3 derrotas. Então, uma equipe que não vem muito bem contra o AIK, que tem tudo aí para brigar pelo título. Então, AIK ou empate. E, para finalizar os jogos de hoje, Sport contra Inter, menos 2,5 às 20 horas. Bom, o Sport é um caso a ser estudado. O Sport, olha isso daqui. O Sport é o 19º, penúltimo, vice-lanterna. Está bem longe da Chape, que venceu ontem o Bragantino. Né? Tem 7 pontos atrás da Chape. A Chape eu acho que já foi. O São Paulo é o 16º com 22 pontos. Abriu o olho aí, São Paulo. O Dani Alves já foi. Um a menos para atrapalhar lá, né? Porque o cara, quando começa a ficar cobrando publicamente o clube, é melhor que saia, mesmo que seja um craque como o Dani Alves. Melhor que saia, porque o momento lá não está muito legal. Bom, o Sport, em 19 jogos, tem 8 gols. É o pior ataque da competição, mas de longe. A Chape, que é a lanterna, tem 17 gols, tem o dobro de gols. O Grêmio também, que está lá embaixo, abre o olho o Grêmio, tem 14. Mas mesmo assim, é muita diferença, né? De 14 para 8, pensando em 18 rodadas, é muita coisa. Mas, pasme, é a 2ª melhor defesa. Tem 14 gols sofridos em 19 jogos. É defesa de campeão, só que com um ataque muito, muito fraco. A melhor defesa é o Atlético, que até agora, antes de começar a rodada, tinha 13. Então, o Inter tem 22 gols marcados e 22 gols sofridos. Ah, mas tem um 4-0 com o Flamengo. Foi um jogo totalmente fora da curva, porque na sequência ainda vieram mais 2 jogos meio estranhos, né? Um foi contra o Fluminense, 4-2, e um empate 2-2 contra o Santos. Mas vai jogar contra uma equipe, o Sport, que não faz e não sofre gols. Perdeu de 2-0 pro Flamengo, por exemplo. O último jogo que deu mais de 2,5 foi uma derrota de 2-1 frente ao Fluminense, dia 10 de julho. Nos últimos 10 jogos do Sport pela Série A, 9 foram menos de 2,5, sendo que esse do Fluminense é o 2º da lista, né? Tem um contra o Atlético dia 7, depois contra o Atlético Goianiense 1-1, depois esse 1-2 para o Fluminense,
nem foi Flamengo, Fluminense. E aí só menos 2,5. Então os últimos 8 jogos, menos 2,5, inclusive contra Flamengo, que foi 2-0. E Atlético Mineiro, ele venceu o Atlético... Ah não, América Mineiro, desculpa, acabei lendo errado. Tem 0-0 com o Atlético Paranaense, 0-0 contra a Chape, são os 2 últimos jogos. Perdeu de 1-0 para o São Paulo, então uma equipe que está bem under mesmo, pouquíssimos gols. Então essas são as análises aqui Prof Trader para segunda-feira. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal. É só clicar no canto esquerdo aqui no Prof Trader e no sininho para receber nossas notificações. Muito obrigado, até a próxima.